Olá, meus amores do terceiro ano. Vamos para mais uma videoaula. Hoje, meus amores, nós vamos trabalhar artes, tá? Meus amores, então peguem o livro de vocês de artes. Vocês vão colocar lá na página 87, onde vocês vão encontrar o assunto Artes Integradas, tá bom? Então, nós vamos trabalhar da página 87 até a página 94. É um assunto bem curtinho, tá, meus amores? Mas tem algumas atividades para vocês trabalharem aí em casa, tá bom? Então, aqui nas artes integradas, nós vamos falar sobre narrador, tá? Vamos lá, iniciar a nossa videoaula de artes com o assunto artes integradas. Vamos falar sobre narrador. Não esqueça de colocar a data de hoje na página 87, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus amores. Vamos falar sobre o narrador, não é? É o tema aí do nosso assunto. Vamos lá? O narrador é quem narra, quem conta a história. Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes, em geral, as narrativas também são diferentes, tá? Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diferentes, não é? Então, se eu contar uma história, uma outra pessoa contar a história e uma outra pessoa contar a história, nós vamos ler o mesmo livro, mas nós vamos ter aí opiniões diferentes, tá? Vamos ter ponto de vista diferente, tá? Então, o narrador é aquele que conta uma história, tá? Um contador de histórias. Ele é quem relata uma situação ou acontecimento real ou imaginário, tá? Como aí eu acabei de falar, né? O narrador, né? Os narradores podem ser diferentes e podem ter visões diferentes sobre aquela história, tá? Aí, olha só, os narradores diferentes têm pontos de vista diversos. Tem o mesmo número, né? Mas cada um está interpretando de uma forma diferente. Enquanto um está vendo 9, uma outra pessoa, né, está vendo o número 6. Então, aí vocês estão verificando, né, que cada narrador pode contar uma mesma história, né, mas vai ter pontos de vista diversos, diferentes. Então, essa imagem aí retrata um pouquinho, mais ou menos, o que eu quero falar para vocês, não é? Que os narradores, né, podem ler e ter opiniões diferentes de uma mesma história. Vamos conhecer os tipos de narrador? Vamos lá? Tipos de narrador. Nós temos aí o narrador personagem. É um narrador em primeira pessoa, portanto, é um personagem da história. Assim, ele não só relata os fatos, não é? Como também participa dos acontecimentos narrados. Então, nós temos aí o narrador personagem. O próximo é o narrador observador. O narrador observador é um narrador em terceira pessoa e narra apenas o que vê, o que observa. Isto é, não participa da história e nem tem conhecimento total dos fatos e personagens. Vamos para o último tipo de narrador, o narrador onisciente, né? Aquele que sabe de tudo ali. É um narrador em terceira pessoa e tem total conhecimento dos fatos e dos personagens. Assim, ele conhece o passado, o presente e o futuro dos personagens, bem como seus pensamentos e sentimentos. Tá? Nós temos outros tipos de narradores, não é? Mas eu trouxe os principais aqui para vocês. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, tá bom? Vamos agora falar sobre folclore, né? Que é bastante presente nas histórias, nos contos, tá?
tem bastantes histórias em relação ao folclore, tá? Então, a arte de contar a história. As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo, tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões. Quando se conta uma história, deve-se ter em mente que aquele momento será de grande valia para a criança, pois, através desses contos, será formado um banco de dados de imagens que será utilizado nas situações interativas vividas por ela. Então, aí na história, quando se conta uma história para uma criança, né, vai aquela imaginação na sua cabecinha, né? Então, a história tem que ser contada de forma que a criança armazene aquelas informações, tá? Para que ela possa ter consciência daquela história, né? Que ela possa conhecer melhor, tá? Através da contação das histórias, ela vai o quê? Criando na sua cabecinha o que ela está imaginando através da história, não é? O folclore brasileiro. Então, aí vocês estão observando, né, alguns personagens que fazem parte do folclore brasileiro. Então, cada um aí tem a sua história, né? Tem o seu conto, tá? Onde vai o quê? O imaginário, né? Principalmente das crianças, quando escutam esse tipo de história do Curupira, do Saci-Pererê, do Boi-Bumbá, da Mula Sem Cabeça, do lobisomem, não é? Então aí esses personagens, né, que fazem parte das histórias, né, do folclore brasileiro, pode trazer para a criança, né, o imaginário na hora da contação dessas histórias. Vamos lá aqui conhecer um pouco sobre esta lenda aqui, tá? É a lenda de quem? Quem sabe aí? Do Curupira, não é? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esta lenda. No folclore brasileiro, o Curupira, olha só, o Curupira é um personagem descrito como um anão forte e ágil, de cabelos ruivos, olha só a cor do cabelo dele, que possui os pés virados para trás. Olha os pés do Curupira, crianças. Diferente, né? Muito diferente. Assim, ao caminhar, o Curupira consegue enganar alguém que pretenda segui-lo, olhando para suas pegadas. Então, aí, olha só, um modo, não é, de enganar quem está o perseguindo, não é? O perseguidor pensará sempre que ele foi na direção contrária. A lenda afirma que o Curupira vive na mata fazendo travessuras. Olha só, crianças, ele vive na mata, sendo considerado protetor das florestas. Então aí, não é? O Curupira, né, é uma lenda, né, folclórica brasileira, onde foram os indígenas, não é? A criação dos indígenas, desde a época dos jesuítas, né? Que os indígenas viam, não é, este ser no meio da floresta aí, não é? Então, eles tinham medo, tá? Desse ser da floresta. Então, a palavra curupira vem do tupi, tá? Então, aí mais uma história, né, do nosso folclore brasileiro. E finalizando, vamos finalizar a nossa aula de hoje. E finalizando também o nosso livro, não é? Então, aí vocês vão realizar as atividades das páginas 89 até a página 94, tá bom? Então, aqui já estamos encerrando o nosso livro de arte, tá bom, meus amores? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijos, tchau!